E, gente, apesar de o Congresso ter decidido adiar em mais dias, mais um dia a volta aí aos trabalhos, o Supremo Tribunal Federal já retoma os julgamentos na próxima semana. O André Anelli, que está falando de calendários hoje, então retoma aqui a nossa conversa no Jornal Jovem Pan para falar agora, então, sobre os destaques aí que serão analisados pelo STF em 2024. Conte-nos, Anelli. Pois é, Evandro, a maioria dos casos que vai ser analisada então em fevereiro tratam de ações voltadas à pauta trabalhista. Um dos exemplos é um processo que questiona o vínculo empregatício entre o entregador e a plataforma Rappi. Outro caso é o julgamento que vai definir se empresas públicas ou de sociedade mista poderão demitir por justa causa funcionários admitidos em concursos públicos. Já na primeira sessão do ano, a pauta principal vai ser a análise do recurso do INSS sobre a revisão da vida toda. No plenário virtual, o julgamento estava com 4-3 pela modulação de efeitos, que é o processo para determinar o período temporal em que a decisão vai passar a valer. A discussão foi suspensa pelo ministro Alexandre de Moraes, que pediu destaque e, assim, zerou o placar e levou o tema para ser analisado no plenário físico. Lembrando que os ministros da Suprema Corte entraram em recesso no último dia 20 de dezembro do ano passado e os prazos processuais ficam paralisados até 31 de janeiro. Então, o Supremo Tribunal Federal retornando às atividades já no mês de fevereiro, Evandro. E retomando as atividades com o ministro novo, e no lugar de ministro novo tem também Ricardo Lewandowski, aposentado do Supremo Tribunal Federal, uma dança de cadeiras, uma troca de lugares de trabalho aí, né, André Anelli? Exato, Lewandowski então já assume o Ministério da Justiça no dia 1º de fevereiro, mas de acordo com o jornal O Globo, algumas propostas apresentadas paralelamente a essa entrada do novo ministro, na área de segurança pública especificamente, já estão causando desconforto. A primeira proposta veio do futuro auxiliar de Lewandowski na pasta, que é o procurador Mário Sarrubo. Ele vai assumir a Secretaria Nacional de Segurança Pública com o objetivo de fortalecer o poder de investigação do Ministério Público nacionalmente. A ideia de Sarrubo é implementar a versão nacional do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, o GAECO. Esse modelo, criado em 1995 no Ministério Público de São Paulo, já funciona em diversos estados. E a segunda proposta foi apresentada pelo antecessor de Lewandowski, no caso Flávio Dino, futuro ministro do Supremo Tribunal. Ele propõe uma PEC para formar um conselho e uma corregedoria nacional das polícias. Segundo Dino, a estrutura do conselho seria o equivalente ao que representa o Sistema Único de Saúde, o SUS, para o Ministério da Saúde, ou o Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, para o Judiciário. Dino ainda não apresentou detalhes dessa iniciativa que ele disse então ter enviado para avaliação da Casa Civil. As duas iniciativas, tanto a de Sarrubo quanto a do próprio Dino, elas foram alvo de críticas diversas de entidades das polícias e também de integrantes da bancada da Segurança Pública no Congresso Nacional, antes mesmo dessas propostas serem implementadas. Mas apesar dessas polêmicas, Evandro, Ricardo Lewandowski ainda vai ter outros desafios à frente do Ministério da Justiça, como a gente mostra agora na reportagem da Letícia Miyamoto. Dentro do Ministério da Justiça e Segurança Pública há demandas urgentes, já outras históricas. Mas a expectativa é de que todas caminhem cada vez mais em direção a um único objetivo: impedir o avanço da criminalidade e da sensação de injustiça no país. Com a nomeação de Ricardo Lewandowski para chefiar a pasta, o Brasil muda a perspectiva em temas considerados importantes para o desenvolvimento da nação, desde políticas de segurança digital ao acolhimento de refugiados, até em relação à proteção às mulheres, um dos principais desafios que ainda persiste sobre o governo. É o que avalia a promotora de justiça do Ministério Público de São Paulo, Celeste Leite. A erradicação e o combate à violência contra a mulher, sem dúvida, será um dos maiores desafios da atual gestão do Ministério da Justiça e Segurança Pública.
Isso porque não de hoje o Brasil ostenta um dos piores índices mundiais no tocante à questão do feminicídio. O feminicídio, além dele ser um crime de ódio contra mulheres, ele é um sinal de uma sociedade disfuncional, uma sociedade que não cuida das suas mulheres. O novo ministro da Justiça e Segurança Pública chega ao posto em um momento em que também se aguarda apoio governamental para a aprovação do Estatuto da Vítima, que tem o intuito de defender os interesses de quem sofre danos físicos, emocionais ou econômicos ao ser vítima de crimes, desastres naturais ou epidemias. Desde 2022, o PL tramita em regime de urgência na Câmara dos Deputados. No entanto, ainda não há previsão para o requerimento ser apreciado. Um outro desafio do Ministério da Justiça e Segurança Pública ele é interministerial. Então, é articular com os demais ministérios uma política efetiva preventiva. Ministério de Direitos Humanos, Ministério da Mulher, Ministério da Saúde, Ministério da Assistência Social. A cada 4 horas, uma mulher é agredida no Brasil. No ano passado, 74% das brasileiras perceberam um aumento da violência doméstica e familiar. Em algum momento da vida, mais de 25 milhões de mulheres já foram vítimas destes crimes provocados por homens. Os dados foram revelados pelo Fórum Brasileiro da Segurança Pública. Ainda no que se refere ao combate à violência de gênero, a promotora de justiça avalia que a nova gestão do Ministério deve estar atenta à necessidade de um aprimoramento das informações que chegam ao Ministério Público e ao Poder Judiciário, além de medidas de fato eficazes de prevenção. Um outro desafio que já passou da hora de ter um enfrentamento adequado pelo Estado brasileiro é que segurança pública não se faz apenas com repressão penal. Nós precisamos de políticas públicas preventivas, não só à reincidência, mas, sobretudo, políticas públicas preventivas à vitimização. Um projeto de lei que aumenta a pena por lesão corporal cometida como violência doméstica em frente aos filhos da vítima foi enviado ao Senado. Atualmente, para este tipo de crime, a pena varia de 1 a 4 anos de prisão. Se a proposta for aprovada, a reclusão pode aumentar em até 1/3. Sobre esse tema, Cerqueira, o governo federal tem uma cobrança gigantesca e um problemão para administrar, que é apresentar um plano robusto de segurança pública e um plano de Estado, que possa permanecer também quando esse governo não estiver mais no poder. E, por outro lado, tem também uma grande chance de, caso consiga apresentar algo mais robusto, que esse governo fique marcado exatamente por começar a resolver um problema de segurança pública aqui no país. Então, tudo vai depender da forma como se olhar para essa questão. Olha, um dos maiores problemas do Brasil hoje é a insegurança, que é generalizada. Então, assim, seria ótimo se a gente tivesse uma violência focada apenas num grupo social, ou nas mulheres, ou nos adolescentes, mas infelizmente é generalizado, os números são assombrosos. Há um problema sério de estatística, de padronização em relação aos crimes. A gente nem sabe qual que é o real quadro de violência que vivemos hoje. Então, fica difícil até de fazer um bom diagnóstico para poder atacar. Então, o desafio maior que eu vejo para o Ministério da Justiça aqui no Brasil é organizar bem essa discussão, essa informação estatística e saber coordenar ações de repressão, sim, e adequação a conseguir pegar e prender as pessoas, porque a gente tem uma situação prisional também muito séria no país. Infelizmente, a justiça no Brasil tem um enorme desafio que dificilmente esse governo vai conseguir resolver, porque é pouco tempo para isso. E eu acho que os caminhos não estão sendo bem trilhados. Passa governo, entra outro governo, a gente não vê uma solução de continuidade, e aí a situação persiste.